Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos à aula da Escola Bíblica Dominical para o dia 22 de 2020. Inicialmente, eu vou pedir desculpas aos irmãos, mas eu estou bem resfriado, então por vezes de fundo aí pode-se escutar uma certa tosse, mas estou fazendo aqui para a glória do Deus vivo, tá bom? Nós vamos tratar nessa aula do tema disciplina na igreja. Bom, introdução da disciplina na igreja. O nosso ponto de partida para refletir biblicamente sobre esse assunto é pensar na santidade de Deus e entender como seus filhos devemos ser santos. Ou seja, devemos ter vida de adoração, vida de comunhão, vida de pregação, vida missionária, mas também temos que pensar na santidade. Bom, isso não é uma opção de vida. Se já entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, devemos alcançar esse objetivo, que é o objetivo final de nossa vida aqui, né? Na questão da servidão ao Senhor, que é tentar alcançar a santidade, caminhar em direção a ela. Nessa vida, seremos pecadores. E esse trabalho da santidade, que começa nessa vida, terminará na glória. A igreja procura levar seus membros, como partes do corpo de Cristo, a alcançar a santidade requerida por Deus. Como membro da igreja de Cristo, devo submeter-me à sua autoridade. Aqui é um ponto interessante que a gente pode falar a nível mundial. Devo submeter-me à igreja e às suas regras, aos seus estatutos, às suas leis, enquanto a igreja estiver submetida à palavra de Deus, às escrituras sagradas, fielmente, sim. Sejamos submissos à autoridade da igreja e de seus líderes, enquanto eles seguirem as escrituras. A gente vai tratar disso nesse material mais para frente. É possível que ela entenda que existem aspectos da vida que precisam ser tratados. Bom, aqui, uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte: disciplina na igreja não é acerto de contas entre irmãos ou entre pastor e outros irmãos, né? Ou pessoas que têm algum tipo de desavença anterior. Disciplina na igreja, esse material trata basicamente é de trazer o crente, o cristão, novamente à palavra de Deus, tá? Através de aconselhamento, através de auxílio, através de monitoramento, tutoramento e estudo das escrituras, tá? Quero deixar bem claro que não cabe a mim dizer se a atitude de alguma pessoa está certa ou errada. Porém, eu devo pedir a Deus que me ajude a ser humilde e reconhecer meu pecado ou deficiência. Pedir perdão e me dispor a reparar o erro cometido são atitudes importantes para eu ser um bom crente. Ser membro da igreja exige acatar as autoridades dela enquanto estas permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras. A gente está vendo o mundo ficando muito complicado. Denominações, igrejas se desvirtuando da palavra sã, da sã doutrina, e se tornarem apóstatas, né? Ou se tornarem hereges. A gente tem que ter muito cuidado e observar isso sempre, tá? Devemos ser bereanos, examinar tudo que nos é passado à luz das Escrituras. Se a igreja tiver fiel às Escrituras, essa igreja e os seus líderes passam a ter autoridade sobre a minha vida espiritual, como um instrumento de Deus, né, como o cajado do bom pastor. E é dessa forma que Deus deseja que nos comportemos, que sejamos submissos à sua palavra, tá? Isso não quer dizer que a gente vai parar de pensar, que a gente vai parar de conversar, vai parar de sair, de trabalhar. Não é necessariamente isso. A gente está falando de algo que é guiado, algo que é intencional, e é o bem do Senhor soberano, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sobre nossas vidas. É o que Ele quer de melhor para nós. Bom,
Aqui como introdução, eu vou falar um pouco sobre o aspecto positivo da disciplina. Ué, mas que aspecto positivo tem na disciplina? Basta a gente lembrar de quando era criança, né? Muitas vezes nossos pais faziam coisas com a gente que não eram, digamos assim, boas no momento pra gente, mas que nos tornaram pessoas melhores, homens e mulheres melhores. Então essa disciplina é fundamental para a educação dos filhos. A Bíblia nos ensina em Hebreus 12:11 que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. É um pai e uma mãe que se importa com o filho, com as amizades, com os horários que sai. São situações na vida onde você questiona à luz das Escrituras. São atitudes de irmãos, né, ou de conhecidos seus que contradizem as Escrituras Sagradas. Então, assim, esses são motivos, né, que podem trazer um crente à disciplina na igreja. A natureza humana é propensa a situações que lhe dão conforto. A disciplina normalmente nos tira desse estado agradável. Vemos isso no sofrimento de Jó, que era um homem que, segundo Deus, foi considerado justo. Ele perguntou a Deus a razão de seu desconforto. Em seu entendimento, havia muito crédito na sua conta de justiça. Ou seja, Jó também incorreu no mesmo erro que nós incorremos. O erro das obras, né? E nós não somos salvos por obras, mas pela graça imerecida em Cristo Jesus. Jó não via sentido em perder tudo, inclusive a saúde e a dignidade na sociedade. As pessoas que o respeitavam quando tudo estava bem passaram a ridicularizá-lo. A passagem está em Jó 30:1. O versículo de Hebreus é muito apropriado para entender o livro de Jó. Podemos ver que no caso desse patriarca, a disciplina não foi aplicada por causa de um pecado grave, mas para o aperfeiçoamento da sua fé. Outro item que a gente pode observar do aspecto positivo da disciplina, que são alguns, tá? Fala sobre o temor a Deus. Um dos deveres da igreja é levar os seus membros a alcançar o padrão de Jesus. Com amor e autoridade, ela deve ensinar seus membros a andar na verdade. Deixar as obras das trevas para viver na luz. A igreja não deve banalizar a gravidade do pecado, pois a Bíblia está repleta de casos de condenação a esse comportamento. Lembrando-nos do casal Ananias e Safira, em Atos 5, de 1 a 11. Vemos que a igreja se encheu de temor, não diretamente dos apóstolos, que também eram falhos, mas a Deus, que executou o juízo imediato, demonstrando autoridade. A igreja deve gerar um ambiente favorável para o temor a Deus, acompanhado pelo seu grande amor. Esse ambiente deve se tornar propício para a confissão de pecados. A gente vê isso em Tiago 5,16. Quem confessa pecados e os deixa, alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Bom, aqui em Provérbios 28:13, a gente observa que todos somos pecadores e devemos confessar e deixar o pecado. Infelizmente, muitas igrejas, muitas denominações estão pregando, né, amar o pecador e ser tolerante com o pecado. E isso é muito sério à luz das Escrituras. Não é isso que as Escrituras nos falam. É de grande valor a busca da transparência em nossa vida. O temor da justiça de Deus e, ao mesmo tempo, a consciência de seu amor devem induzir cada crente a isso. Davi diz que enquanto manteve escondidos seus pecados, seu corpo definhava de tanto gemer. Isso é relatado em Salmos 32:3. O pecado ele corrói, ele corrompe, ele estraga, ele tira a alegria de viver e ele tira a luz dos nossos dias.
Então, quanto antes a gente se livrar do pecado e abandonar, ir para um caminho diferente, melhor para nós. A confissão dos pecados. A confissão deve ser fruto da gravidade que o pecado cometido possui dentro de Deus. Deve haver arrependimento. Isso não é negociado nas Escrituras. Todos somos pecadores. O que nos torna diferentes do mundo, melhores do mundo, não é sermos pecadores ou deixarmos de ser pecadores, porque todos somos pecadores, mas sim sermos pecadores, nos arrependermos e reconhecermos Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas o crente também deve acreditar no amor de Deus e que o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Como disse, pela graça imerecida do sacrifício calvífico de Cristo é que fomos salvos. A igreja deve, por sua confiança em Cristo, perdoar o membro que pecou, após a confissão e o arrependimento. Isso é muito interessante, porque se você for pesquisar o termo na internet, disciplina da igreja, né, eu sugiro aos irmãos fazerem isso, vocês vão observar que há muito mais um ritual. Primeira vez é uma advertência, segunda vez é isso, terceira vez e, por fim, a expulsão do membro. Eu estou tratando aqui o aspecto da disciplina na igreja, não para a expulsão, para a condenação do pecador, mas sim para restituição desse pecador, né, dessa pecadora, ao corpo da igreja, tá? E a comunhão com os irmãos. É nesse aspecto que eu estou falando sobre a disciplina. Bom, o item 3 fala sobre a recuperação do irmão faltoso, do irmão ou da irmã. Uma vez consciente do arrependimento e do perdão de Deus, não há pecado que não possa ser perdoado, exceto o pecado contra o Espírito Santo, diz as Escrituras. A igreja deve avaliar a necessidade de um tratamento educativo no crente que cometeu o pecado. Com a confissão pública do pecado, pode ser necessário caminhar com o irmão faltoso visando sua recuperação, tratar das consequências do pecado cometido e educá-lo para que ele não caia novamente, buscando entender os motivos que geraram o pecado confessado. Isso é muito importante, é o apoio. Não raras vezes a gente observa que quando o irmão cai, algumas igrejas, algumas denominações abandonam o irmão, o expulsam. Cristo não fala disso. Cristo fala que se houver arrependimento, reconhecimento, nós devemos tratar esse irmão e devemos ajudá-lo a caminhar no caminho da fé. Item 4, a escolha de um tutor. A escolha de um crente maduro para acompanhar esse irmão é extremamente positiva para sua recuperação. Com o auxílio de Deus, esse tutor deve estabelecer regras e limites a serem cumpridos, reservar tempo com regularidade para ler a Bíblia e orar com ele, fazer avaliação em um ambiente onde exista transparência. Ele deve ser duro contra o pecado e, ao mesmo tempo, amoroso com o irmão em disciplina. Isso é muito importante. O tutor é a pessoa que será responsável na caminhada cristã de erguer ou ajudar a erguer aquele irmão que caiu. E uma vez erguido, a caminhada continua. Isso é muito importante. Cabe à liderança da igreja estabelecer quem será o tutor, o período de disciplina e os objetivos a serem alcançados. Por isso que, uma vez que a nossa igreja está debaixo das Escrituras sagradas, devemos nos submeter às autoridades de nossa igreja. Após o tempo estabelecido, há que ser avaliada a situação e o andamento da recuperação. É muito importante não ter pressa para declarar que a pessoa em tratamento está satisfatoriamente restaurada ao convívio e à comunhão da igreja. E aqui é uma coisa interessante que se observa. A recuperação deve ser tão visível às pessoas envolvidas como foi o seu pecado. Ou seja, isso é, aos olhos do mundo, tá? Um sinal de que a pessoa realmente ela se regenerou, né? Ou pelo menos assim, houve intenção de regeneração e que ela deseja continuar na caminhada cristã.
Item 5. Uma liderança madura. A escolha de um crente maduro para acompanhar esse irmão é extremamente positiva para sua recuperação. Com o auxílio de Deus, o tutor deve estabelecer regras e limites a serem cumpridos, preservar tempo com regularidade para ler a Bíblia e orar com ele, fazer avaliação em um ambiente onde exista transparência. Ele deve ser duro contra o pecado e ao mesmo tempo amoroso com o irmão em disciplina, ou seja, amar o pecador, não o pecado. Infelizmente, muitas denominações da internet, estão pregando heresias e estão deixando transparecer a apostasia, dizendo que a Bíblia precisa ser ressignificada, a Bíblia precisa ser reinterpretada. A Bíblia é a palavra infalível de Deus. Nós nos adequamos a ela, e não o contrário. Não flexibilizamos as escrituras sagradas. Ao contrário, nós temos que reconhecer a nossa sujeira, nossa imundícia, o nosso pecado, se arrepender e tomar um novo rumo segundo as escrituras. A segunda parte desse estudo fala sobre a abrangência da disciplina. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Aprendemos que quem esconde seus pecados não prospera, em Provérbios 28:13. Conservar o pecado e continuar nele é extremamente danoso para o crente. Por exemplo, vemos o caso de Acã. Seu pecado, além de palavra de Deus em uma guerra, que do ponto de vista humano era de fácil vitória, resultou na sua própria morte e na da sua família. Toda a sua casa caiu. Muitas vezes, a exemplo de Acã, achamos que podemos esconder por muito tempo o pecado, mas temos que lembrar que a mão de Deus há de pesar sobre nós. E é a mão do Altíssimo, não é a mão de ser humano, não. A Bíblia está repleta de exemplos dessa verdade. A lei da semente e da semeadura nunca falha. Temos que acreditar nesse princípio de Deus. Porque o que o homem planta, isso também o homem colherá. O que está escrito aqui em Gálatas 6:7. O que o homem semear, isso também se fará. Segundo item. A gravidade do pecado. O adultério na vida de Davi o levou a receber um severo castigo de Deus, que permitiu que seu filho Absalão usurpasse o trono. Isso o ajudou a entender a gravidade do pecado cometido. Deus não deixa de tratar o pecado cometido por um crente. Nunca devemos perder de vista a sua soberania. Ele pode usar a igreja e os irmãos da igreja para tratar um filho. Precisamos lembrar da advertência bíblica. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Hebreus 10:31. Bom, aqui existe uma lista de pecados passíveis de disciplina no ambiente da igreja. Visando que a igreja não possa andar em seus caminhos, Jesus deu aos seus discípulos autoridade para o tratamento disciplinar. Isso é dado em Mateus, capítulo 18, versículos 17 e 19. Podemos listar alguns tipos de pecados que são passíveis de disciplina. Por exemplo, relacionamento sexual fora do casamento, fornicação, adultério. Vícios de todas as espécies. Qual é o problema? O problema é que o ser humano geralmente tenta se auto-excluir dos vícios. Fofoca e difamação ao próximo. Atos de violência, seja ela social, doméstica, convívio do dia a dia e outros tipos. Dívidas financeiras sem pagamento após o vencimento, popular calote. Desvio doutrinário, apostasia, heresia e outros tipos de problemas. A gente vê isso muito nos dias de hoje. Rebelião ou insubordinação à liderança. Amados, enquanto a nossa igreja estiver seguindo os escritos das escrituras sagradas, estiver na palavra, devemos nos submeter aos líderes de nossa igreja, com amor e fé.
Erros no relacionamento familiar. A Bíblia aponta o que e quais são os pecados. As igrejas têm em seus estatutos o procedimento para cada caso. E aqui vai depender da denominação, vai depender da igreja. Tá? Eu não vou tratar essa parte, porque o meu intuito aqui não é ser legalista, mas é trazer uma palavra de amor, fé e esperança aos irmãos no quesito de disciplina na igreja. A Bíblia nunca escondeu os pecados cometidos pelos homens que marcaram a história. Vemos isso na história de Davi, Jacó, Abraão e muitos outros. Ou seja, a Bíblia não passou pano não, como o pessoal costuma falar por aí. Eles são heróis da fé, né? São dignos de reconhecimento como cristãos, mas a história deles é cheia de erros, é cheio de problemas, é cheio de pecados. E Deus se aperfeiçoou na fraqueza desses irmãos. Os objetivos da disciplina. Como eu disse, a disciplina não é um acerto de contas, mas ela visa a correção do crente e a edificação do corpo. Destacamos aqui alguns objetivos. 1. Deve levar o pecador a deixar a conduta errada. Arrependei-vos e abandonai o pecado. Dar consciência de que o nome de Deus foi maculado, ou seja, o Senhor não se agrada do pecado, ele se afasta de quem peca. Fazer distinção entre o que é certo e o que é errado do ponto de vista de Deus. Nós não somos juízes de nosso próprio destino, ao contrário, somos submissos, como cristãos, à autoridade de Cristo Jesus e ao Senhor que é soberano, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o eterno. Ele é o juiz, nenhum de nós é. Levar os demais crentes a desenvolverem o perdão e amor pelo faltante. Esse aqui, tá? Esse aqui é um item muito interessante. Nós, em vez de ficarmos instigando os demais crentes a fazer justiça, a isolar e tal, a gente deve ter o amor de Cristo e, na medida do possível, a gente tem que tentar levantar esse irmão que caiu. Cada alma é preciosa aos olhos do Senhor. Levar a igreja a temer o pecado. Aquele que pensa estar de pé deve tomar cuidado para que não caia. Orar com maior frequência. Nunca fazer fofoca ou comentários que não identifiquem. Se você lê as escrituras falam disso, principalmente no livro de Provérbios, né? Então, assim, no mundo, né, existe a historinha das 3 peneiras, né? A primeira peneira é o seguinte: é importante eu dizer isso para a pessoa. A segunda peneira é: isso vai trazer algum tipo de benefício à pessoa? Sim ou não? E a terceira peneira é o amor. Se eu fizer isso, eu vou estar ajudando a pessoa em quê? Então essas 3 peneiras aí, basicamente, nos dias que temos, elas podem ajudar a manter a nossa boca fechada, para a gente não falar do que não conhece e, principalmente, não atacar, não danificar a imagem de outras pessoas que se encontram vulneráveis em pecado. Oferecer ajuda ao faltante visando sua recuperação. Estender a mão. Essa é a missão do cristão. Tá? Então isso sim é um mandamento da igreja, é uma função que a igreja tem. Isso nos ensina aqui também, devemos ensinar os crentes a fazer confissões públicas. Os benefícios também estão relatados nos exemplos bíblicos. Dependendo da gravidade do seu pecado, a confissão pública ela pode colocar um fim, né, um ponto final em grandes problemas. Tá? Isso sempre tem que ser conversado com a liderança da igreja e sob orientação das Escrituras Sagradas e deve vir de resposta como oração ao Senhor. Aqui para conclusão, meus irmãos, eu coloco alguns pontos sobre o tópico disciplina na igreja. Se me permitem, na parábola do filho pródigo, o pai nos ensina que aceitou com amor e compaixão o filho que lhe causou um grande dano. Ou seja, torrou a herança dele, né? Foi, como disse no mundo, para farra, pingue e foguete, né? E no final quebrou a cara. E o pai o recebeu com os braços abertos, porque ele se arrependeu. Então a parábola do filho pródigo tem uma coisa
que o pessoal esquece. Tem amor, tem perdão, tem acolhimento, tem caridade, tem tudo isso e mais coisas que eu não vou conseguir nominar. Mas por parte do pecador, tem uma coisa que o mundo hoje está relativizando. Tem arrependimento do pecador. Tá? A igreja deve disciplinar com esse mesmo espírito. Disciplina na igreja não é um acerto de contas. É para levantar e para melhorar o cristão na sua caminhada com Deus. Devemos lembrar que mais que uma punição, a disciplina deve proporcionar correção. Que possamos assumir a responsabilidade diante do nosso pecado e aceitar a orientação da nossa igreja, em submissão a Deus e a sua palavra. Várias vezes eu já falei nessa lição. Enquanto a nossa igreja estiver debaixo da palavra, das escrituras sagradas, né, e como bereanos, a gente observar que ela segue as palavras de Jesus, devemos nos submeter aos nossos líderes, irmãos, presbíteros, diáconos, pastores e mais pessoas, né, da administração da igreja. Lembremos que a igreja, pelos preceitos bíblicos, é um instrumento de Deus para o nosso crescimento espiritual e santidade. Essa semana me veio uma mensagem acerca disso. Pense na igreja como uma escola do Evangelho. Você não vai ficar para sempre na escola. Mas a igreja tem uma coisa que a escola não tem. A igreja, hoje, ela te permite voltar toda semana e fazer como uma esponja, ou seja, que você absorva as diretrizes do Senhor e que você se esvazie no seu dia a dia, na comunidade e na sua família. Que os não crentes vejam o bom perfume que exalamos de Cristo. Obedeçam a ordem dada por intermédio do apóstolo Pedro. Desculpe. Sede santos, porque eu sou santo. É o caminho da santidade. Antes de encerrar, meus irmãos, eu gostaria de pedir perdão, né? Mas eu estou bastante resfriado. Mas paralelo a essa colocação que aqui foi feita, nessa explanação da lição que aqui foi feita, eu gostaria de desejar a todos um Natal, né, abençoado, que lembremos o verdadeiro significado do Natal, que ocorre nessa semana vindoura. Um Natal abençoado, onde celebramos, né, de maneira simbólica o nascimento de Cristo, aquele que veio ao mundo para nos salvar, morreu a pior morte possível, a morte de cruz, para que com a sua morte ganhássemos a vida eterna e nos tornássemos co-herdeiros do reino dos céus. Meus irmãos, que lembremos nessa semana não de Papai Noel, mas que lembremos mais no ano de 2021 de Papai do Céu, que sejamos mais gratos, muito mais gratos. Muitas pessoas que esse ano estavam com a gente, infelizmente não mais estão. O Senhor já os escolheu. Sejamos mais gratos com o nosso emprego, com os nossos amigos, com a nossa igreja, com o nosso próximo, com o nosso trabalho, com o nosso estudo, com tudo que a gente pode. 2020 realmente foi uma grande lição do Senhor. Para o mundo que se achava autossuficiente e independente de outras coisas, o mundo em 2020 ele parou. E o Senhor que continue sendo soberano, porque Ele é soberano, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A Ele toda a honra, todo o poder e toda a glória, até os séculos dos séculos sem fim. Amém. Que Deus abençoe ricamente sua casa e sua vida nesse domingo, meu irmão. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.